Hoje vamos falar de Petrobras. Ontem saiu uma matéria na Reuters, um veículo importante, com uma entrevista exclusiva com o CEO da Petrobras, em que ele abriu parcialmente o que deve sair no plano de investimentos da Petrobras daqui para frente. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes já faço aquele convite para você. Se você gosta de investimento, se inscreve no canal. Bom, o que aconteceu? Teve essa entrevista na Reuters e eu selecionei aqui duas frases que para mim, de certa forma, ajudam a abrir o jogo do que esperar da Petrobras daqui para frente. O plano de investimento da Petrobras é algo muito esperado por todos. Ela historicamente dá a visibilidade dos projetos que ela tem para os anos subsequentes, geralmente num projeto de 5 anos, Então a gente tem acesso ao último, que vai de 23 até 27, 23, 24, 25, 26, 27, 5 anos. E esse plano, que foi anunciado ano passado, era de 78 bilhões de dólares de investimentos nas mais diversas áreas da empresa. Mas esse plano foi feito pela administração anterior. Ocorreu uma eleição ano passado, todo mundo sabe disso, e com o novo governo veio também uma nova administração, um novo CEO, novos conselheiros, novo tudo, e existe uma expectativa muito grande. Como que vai ser o plano de investimentos dessa nova administração, que deve ser anunciado agora em agosto? Bom, a gente selecionou aqui duas frases para vocês do CEO que saiu nessa entrevista na Reuters. Eu vou ler, essas duas frases. Financeiramente, o plano acho que não será muito diferente. O destaque será essa questão das renováveis. Não deve diferir muito, porque de um ano para o outro não pode fazer muitos movimentos. E a segunda frase: claro que vamos ter um plano de investimentos importante, com o pré-sal sendo muito importante. Essa é uma empresa de pré-sal, de offshore de petróleo, mas vai se transformando aos poucos. E aqui eu queria fazer a minha análise a respeito dessas duas frases. Eu acho que tem 3 pontos bons e um ponto para nós ficarmos alertas, Primeiro ponto bom, eu acho que não tem nenhum radicalismo. Quando ocorreu a mudança do governo, existiu-se uma preocupação, de certa forma até incentivada por alguns membros do governo, de que seria usada a Petrobras como um veículo de grandes investimentos. Isso preocupa porque, historicamente, a Petrobras, sempre que saiu do seu core, ela realizou investimentos ruins, alguns inclusive com casos de corrupção conhecidos. Aparentemente, essas ideias radicais foram eliminadas. Segundo, que não muda muito o plano. Isso ajuda em 2 aspectos. O primeiro é que traz uma previsibilidade. Tudo mais constante, as pessoas, na hora que fazem o investimento, gostam de previsibilidade. E segundo, que existia uma preocupação de que, se os investimentos fossem muito grandes, os dividendos poderiam ser cortados. A gente tem que lembrar que uma empresa, a partir do momento que ela lucra, que ela gera caixa, ela pode ou investir no negócio ou distribuir para os seus acionistas. Historicamente, como eu disse anteriormente, a Petrobras, quando foge muito do que ela está acostumada a fazer, geralmente são investimentos que têm dificuldade de se provar, e eu estou sendo até generoso na palavra. A gente já viu casos de corrupção no passado. É muito mais fácil ter corrupção em investimentos do que em despesas do dia a dia. Os investimentos é onde tem grandes volumes de investimento, muitas vezes é difícil de você abrir uma concorrência, porque o investimento tem muita especificidade, diferente, sei lá, comprar papel higiênico, que é o uso do dia a dia do dinheiro. Ali tem concorrência e tal, é um pouquinho mais difícil. Quando você vai fazer uma refinaria numa área que não tem outra refinaria, é difícil ter, vamos dizer assim, uma concorrência e ter preços de mercado. Os projetos são muito específicos, são muito chamados de tailor-made, e por conta disso abre-se espaço para sobrepreço e, como consequência, o desperdício e a corrupção.
né? Então, a partir do momento que não existe grandes novidades, adiciona-se previsibilidade e também adiciona-se a possibilidade de manter a política de dividendos, que atrai muitos acionistas. Tem que lembrar que o principal acionista da Petrobras é o governo. O Brasil é um país que tem que investir muito em saúde, infraestrutura, educação, né? Enquanto tiver pobreza no Brasil, não faz muito sentido investir em coisas que não fazem sentido para uma empresa privada e muito menos para uma empresa estatal, né? Eu prefiro, como cidadão, que a Petrobras pague dividendo para o governo e o governo faça as políticas públicas que a sociedade achar necessário, do que ficar, sei lá, comprando refinaria no Texas, coisa que já foi feita no passado. Depois vocês procurem aí Pasadena, né? Pô, não faz sentido nenhum, na minha opinião. E eu, como investidor minoritário, eu gosto de dividendos mais do que investir em projetos como esses que eu citei. Então, essa frase deles adiciona também esse caráter de previsibilidade e possivelmente manutenção de dividendos bons para os cotistas. E terceiro ponto, né, é o foco no pré-sal. O pré-sal é uma das melhores reservas que foram descobertas no mundo nos últimos anos, possivelmente a melhor. O custo de exploração muito baixo, né? A Petrobras inclusive abre no seu report trimestral os custos de exploração do pré-sal. De fato, é uma reserva bastante competitiva, uma reserva grande, né? Ainda tem bastante investimento para ser feito lá. E de todas as alternativas no cardápio de investimentos da Petrobras, a minha opinião é que o melhor investimento continua sendo o pré-sal. É aquele que se mostrou o melhor investimento até agora. Então, 3 pontos bons, né? Acaba com aquele risco de radicalismo, de grandes investimentos, traz previsibilidade e possivelmente manutenção dos dividendos ao manter esse plano de investimentos. E terceiro, mantém o foco no pré-sal, que é a joia da coroa da Petrobras, né? Aliás, eu vou fazer um vídeo depois sobre a margem equatorial, né, que é ali dos estados que vão desde o Amapá até o Rio Grande do Norte. Vou falar um pouquinho disso também. Não foi falado nessa entrevista, mas existe chance de ali ter bastante reserva, né? Vou fazer um vídeo só a respeito disso no futuro próximo, né? A gente está estudando bastante isso, já falando com alguns especialistas, inclusive a Petrobras já mandou alguns engenheiros e membros do seu time para lá, para o Oiapoque. A gente está sabendo disso aqui, vamos falar disso no futuro. Pode ser mais uma avenida de crescimento que não é muito falada para a Petrobras. Tem alguns desafios ambientais ali, mas a gente vai falar disso mais no futuro. E o que eu acho que merece um pouquinho mais de atenção é essa frase com relação às renováveis, né? Por quê? Porque o que se foi falado até agora é o investimento em eólica offshore, né? Que é uma coisa que não tem no Brasil, a gente não sabe os custos, e hoje o Brasil tem uma oferta grande de energia, mais do que a gente consegue consumir. Os preços de energia no Mercado Livre estão caindo de maneira vertical, né? Assim, caiu brutalmente nos últimos 12 meses. Então, existe uma oferta grande de energia no Brasil hoje, deve vir mais ainda, porque tem muito projeto em andamento, e a economia do Brasil não é aquela economia que cresce verticalmente. Esse ano vai crescer o quê? 2%, um pouco mais, um pouco menos, deve crescer por volta disso, e o consumo de energia não cresce tanto. Para que investir em energia se sobra energia no Brasil? Né? Para quem investir? Aliás, nós já fizemos a nossa transição, né? O Brasil já é um país majoritariamente que vive de energia renovável, então a gente não tem essa preocupação que muitos países de fora têm de mudar a matriz energética. A nossa matriz já é bastante sustentável, tem uma sobreoferta. Para que investir mais em energia? Alguém pode falar, vamos exportar energia para a Ásia. O custo de exportação do chamado hidrogênio verde hoje inviável. Pode ser que no futuro mude e tal, mas hoje, pelo que a gente conversou com vários especialistas, ainda não é competitivo, tanto é que a gente não faz, né? Então, não me parece inteligente investir em aumento de capacidade de energia no Brasil, ainda mais a Petrobras, que não opera isso, né? Já tem vários players privados, né, muito bem capacitados, com um track record muito bom, que fazem isso faz anos. Na minha opinião, não deveria
ser uma função da Petrobras investir em energias renováveis por todos esses argumentos que eu falei, fora aquele argumento antigo de que historicamente a Petrobras, quando foge da caixinha, faz besteira, né? Besteira em várias frentes. Então, não me parece muito alinhado com o interesse dos acionistas esse investimento em renováveis. Vamos ver o que vem, mas o mais importante é que, pelo discurso que foi dado nessa entrevista, o presidente está focado no pré-sal e que é o que eu acredito que cria mais valor para a empresa no momento, tá bom? Então, resumo da ópera, esse plano de investimentos deve sair agora em agosto e não deve ter muitas mudanças, o que para o investidor minoritário eu vejo como uma notícia majoritariamente positiva, com esse asterisco que precisamos ficar atentos ao que será feito com esses investimentos em renováveis, mas aparentemente não vai ser algo tão grandioso quanto foi espalhado na imprensa alguns meses atrás, tá bom? E queria lembrá-los que, se você acompanhou até o final, eu tenho um desconto para você. A assinatura Black da Suno, que é a assinatura mais completa, para você que acompanhou até o final, tá com 10% de desconto, tá bom? Só clicar no link abaixo e aproveitar. A gente se vê nos próximos vídeos.